Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Disse-lhes esta parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e a costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois assim diz: o velho é melhor. O teu ministério, ó Santo Espírito, é revelar a tua santa palavra. Por isto cabe a ti mesmo trazer a manifestação da tua palavra nesta hora, para a edificação e para a operação para a qual designaste a tua própria palavra. Em nome de Jesus. Amém. A revista Veja desta semana diz: o que matou Senna? Estamos hoje comemorando um ano da morte de Senna. O inquérito da justiça italiana mostra que a emenda mal feita na coluna de direção foi a causa do acidente que matou Senna. Aqui na página, na capa, diz: a coluna de direção quebrou por causa de um remendo mal feito. O carro desgovernado bateu no muro e a barra de suspensão entrou na testa do piloto. O carro continuou na sua trajetória reta quando Ayrton Senna virou o volante para a esquerda na curva Tamburello, no autódromo de Imola, na Itália. A coluna de direção da Williams-Renault quebrou e o piloto ficou sem nenhum controle sobre a sua máquina. Tirou o pé do acelerador, brecou em seguida, mas não houve jeito. Faz um ano que Senna se estatelou contra o muro de concreto a 216 km por hora. A coluna de direção partiu devido ao trabalho inepto da equipe da Williams, responsável por um remendo grosseiro na peça, que não suportou o esforço ao qual foi submetido. Remendo. É tudo isto que o homem sabe fazer. Remendo. Nós saímos, cristianismo, saiu do judaísmo, e os judeus continuavam querendo enfiar a goela dentro do cristianismo suas tradições. A igreja de Jerusalém teve que bater o pé firme, mas mesmo assim, sangue sufocado e outros quesitos mais foram introduzidos no cristianismo nascente
como prova da força da tradição. Meu velho professor de filosofia do cristianismo, Dr. Reinaldo Purim, homem da mais profunda lógica e buscava conhecer a verdade sem nenhuma restrição ou medo, disse certa vez para nós, na nossa turma: nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Somos herdeiros de uma tradição católica cheia de condições já ligados com o velho judaísmo. Esse clericalismo fedorento que empana o brilho do povo de Deus, onde nós temos clero mandatário e leigo submisso, tem sido a causa de um grande desastre. O projeto de Deus é que o povo dele seja sacerdote universal, onde todos são intermediários ou estão diante de Deus com cara descoberta, sem que ninguém fique no meio mediando a obra. Há certos anos atrás, quando uma gama enorme de pastores viajava do Brasil para Lausanne, na Suíça, o avião cheio de pastores, mais de 150 pastores do Brasil, de todas as denominações, aquela pastorada junta começou a brincar. Um deles disse: se esse avião caísse agora, no meio do Oceano Atlântico, ele, de origem batista, disse: vamos batizar todos aqui, todos se tornarão batistas. Como se batista fosse apenas gente que entra na água. Mas outro lá disse: se esse avião caísse, deu uma outra piada. Mas William Koch, que ia naquele avião, deu uma piada bem grosseira, mas bastante séria. Ele disse: se esse avião caísse, o evangelismo nacional iria progredir 150 anos. Porque nós, pastores, somos responsáveis pelo entravo de muitas coisas, querendo colocar a nossa vontade no lugar da vontade de Deus. São os remendos que nós colocamos. A igreja da qual veio minha mãe, lá no interior do estado do Piauí, no Brejo do Maroto, foi fundada por um sapateiro, um vaqueiro e sapateiro, irmão Filomeno. Pouco sabia, foi Nelson, Eurico Nelson, montado numa mula, entrando pelo Brasil, pregando um evangelho simples, anunciou para José Filomeno que Jesus Cristo era o salvador dele e mostrou que o evangelho de Jesus Cristo era muito simples. José Filomeno recebeu de Eurico Nelson uma Bíblia, sabia ler, era vaqueiro de duas senhoras ricas e era sapateiro. Ele começou a ler a Bíblia em voz alta para sua esposa e filhos lá dentro da casa. Com isto a coisa começou a acontecer, porque a palavra de Deus é poder. E quando a coisa acontece pelo poder de Deus, acontece mesmo. E gente começou a aparecer. As duas senhoras ficavam lá olhando pela janela, quando Zé Filomeno começava a ler a Bíblia e o povo, os empregados começavam a aparecer. E gente começou a ser salvo pelo poder da palavra. Homens simples, sem nenhum conhecimento teológico, só sabia ler a Bíblia, gaguejando, mas sabia. E quando lia, Deus fazia, porque Deus faz pela sua palavra. Se trem anda em trilho, Deus deixou os trilhos dele andar, que é a sua própria palavra. E ele começou a ler, e as pessoas começaram a vir de longe,
Perguntavam: o que é que está acontecendo na casa do Zé Filomeno? Dizia: o oculto. Eles não sabiam dizer culto, diziam: é o oculto. Mas o oculto estava acontecendo mesmo. Era na vida das pessoas que estavam sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Zé Filomeno aprendeu a cantar uns poucos hinos do cantor cristão, enquanto Eurico Nelson ficou uma semana na casa dele. Um deles era: deixa a luz do céu raiar. E ele cantava aquilo não sei quantas vezes: deixa a luz do céu raiar, deixa a luz do céu raiar. E a luz do céu foi raiando, e o povo foi sendo trazido pelo Espírito do Senhor para ouvir o Zé Filomeno ler a Bíblia de forma gaguejante, mas cheio do Espírito. E ele foi vendo, e as vidas vinham de 2, de 5, de 10 quilômetros de distância, de 20 quilômetros, a cavalo, a pé. Quando chegava, estava aquele mundaréu de gente, 400 pessoas do interior vindo ouvir Zé Filomeno, 500 pessoas. Um missionário soube que estava acontecendo alguma coisa por lá. Passando lá, disse: o que está acontecendo aqui? Foi começar a conversar, gente convertida, transformada pelo poder da palavra. Gente que ele examinou e disse: esse povo precisa ser batizado. É crente, é confiante. Batizou um grupo de uma vez, mais de 200. Nunca tiveram conhecimento de pastor. Nunca ouviram falar o que era pastor. Nem sabiam nada, mas pastavam na palavra de Deus. Só tinham a Bíblia. Era de Zé Filomeno. E ele lia. E ele ia lendo, e Deus ia fazendo a obra. A igreja estava organizada, mas agora precisamos de um pastor formado, homem que seja formado num seminário. Foram buscar um. A igreja já tinha mais de 500 membros no interior do Piauí, no Brejo do Maroto, hoje cidade de Landry Salles. O Dalto conhece aquela região porque ele nasceu ali bem pertinho. E aconteceu que o pastor chegou para lá. E em 5 anos, a igreja foi esfacelada. Ele morreu faz poucos dias lá em Brasília. Todo caquético velho. Enfiou regras, enfiou conceitos, enfiou usos e costumes, enfiou mandamentos, enfiou goela dentro daquele povo que ele não podia suportar, e o que a graça de Deus não enfia, mas o que a graça de Deus liberta. Evangelho é diferente de religião. Religião põe um fardo nas costas, evangelho tira o fardo e coloca o poder de Deus para suportar os fardos. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos vivendo numa época em que o homem tem sede, tem fome, e nós estamos dando palha em lugar de comida fresca, do alimento da graça de Deus. O que vemos então é gente sobrecarregada e pesada, doente de religião. 4 anos eu trabalhei no hospital Colina Verde, hospital psiquiátrico desta cidade de Londrina. E por 4 anos o que eu vi em maior quantidade foi evangélicos doentes mentais. Vinham destas arapucas criadas para fazer das pessoas prisioneiras, onde se põe exigência, onde se põe em cima do indivíduo mais regra e mais regra e mais regra, até que vão para trás e se caiam e se tornam enlaçados. Agora o Evangelho de Jesus Cristo é graça, e é graça plena. E graça plena é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condições de merecer.
É Deus na sua infinita bondade fazendo tudo. Eu quero nesta oportunidade até chamar a atenção do irmão Luiz de Carvalho, que tem uma voz tão linda e que canta tão bem. Mas este hino, Segura na Mão de Deus, já mexeu muito comigo, para eu não cantá-lo mais do jeito que ele foi escrito. Porque todas as vezes que eu seguro na mão de Deus, eu não consigo ser fiel, eu escapulo e caio. Eu sou como Pedro, que afundo no meio das tribulações. Por isso, eu troquei a letra dele para ser assim: segura na minha mão, meu Deus, e assim eu vou. Se tu segurares, eu estou seguro. Se eu segurar, eu escapulo e caio. Porque quando eu seguro é minha religião, quando ele segura é a graça dele. Pedro estava afundando naquelas águas, quando ele gritou: socorro, Senhor, eu estou afundando. Quem segurou na mão de Pedro foi Jesus, que foi lá e segurou com sua mão de poder, e Pedro não afundou. Não afundou porque Jesus segurou, não é porque eu seguro. Eu nunca fui fiel a Deus e nunca serei fiel a Deus se não for a graça absoluta do Senhor Jesus Cristo. Eu estava lá na igreja metodista, uma vigília grandona, um mundo de gente cheio, e aquele povo cantando, eu tinha que pregar 4 horas da madrugada, era muito tempo para esperar, e eu tinha que cantar, e nós estávamos cantando animados, e estávamos cantando: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada dia em minha vida, em meu viver, serei fiel. E eu cantando no meio do cântico, o Espírito Santo botou o dedo no meu nariz e disse: quando é que você já foi fiel alguma vez? Você está prometendo uma coisa que você não cumpre. Eu disse: é verdade. E como é que eu devo cantar isso agora? Ele disse: por que você não faz disso uma oração? Em vez de você fazer disto uma declaração como se você fosse capaz? E eu cacei aqui na minha verve poética como é que eu ia trocar a música. Eu não me importo que alguém cante lá do jeito dele, eu canto do meu jeito. Nós estamos cantando diante de Deus. Se você quiser cantar com o pé quebrado, eu pego o pé inteiro. Não adianta ficar aí discutindo. E tá no meu coração, eu comecei a cantar: faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira já corrida. Não vou correr carreira mais nenhuma não, que tu já correste. Há uma vitória já alcançada, e em cada dia em meu viver, tu me fazes fiel. Aí meu coração aquietou. Quietou. Ele quietou porque achou graça. Quando Deus faz, eu não preciso fazer. Quando Jesus disse que aquela mesa estava posta, tudo estava preparado, vai chamar agora os convivas e chame para tomar posse daquilo que está preparado. Vinde comer. Evangelho de Jesus Cristo é diferente da religião. Eu fui 30 anos religioso. Nasci no mesmo lar que o Dr. Dalton nasceu. Fomos criados pelo mesmo pai. Um homem justo que não podia ser mais. Meu pai todo dia de manhã abria a Bíblia e lia e cantava em inglês aqueles hinos que ele aprendeu lá nos Estados Unidos quando ele estudou. Cantava os negros espíritos, ele tinha uma voz bonita, um baixo bonito, não é? Cantava, aí fazia barba e fazia ginástica todo dia. Lia a Bíblia, nos botou dentro da igreja todo de manhãzinha do domingo, sentado do lado de mamãe. Mamãe era dura. Filho lá de casa não tinha berçário, ficava tudo juntinho dela. Assistia banando as perninhas que não podia ir, o banco era alto. E aí eu ficava ali, ouvindo que o pregador estava falando, e ela, presta atenção. E tinha que prestar. Porque se não prestasse atenção ali, prestava atenção em casa. E lá em casa, para prestar atenção, doía mais. Então valia a pena prestar atenção. Mas desde pequenininho, na igreja, ali em Cabrestado, eu me tornei batista muito cedo, batizado aos 11 anos. Fui muito cedo, estudei só em colégio batista.
Aos 21 anos fui para um seminário, me tornei pastor batista aos 25, me casei aos 27. Aos 29 assumi o pastorado desta grande igreja em Londrina. Tinha 17 nacionalidades diferentes nessa igreja. 17 descendentes, não senhores, 17 nacionalidades diferentes. Absarabianos, russos, letos, alemães, turcos. Às vezes no culto de quarta-feira eu ficava incomodado, porque um orava em russo, o outro orava em turco, o outro orava em alemão, e eu não entendia nada. Mas ficava ali no meio daquele povo, cada um com seus costumes. Os pastores que me antecederam, alguns foram parar no hospital psiquiátrico para fazer sonoterapia. E eu agora, depois de um ano de pastorado, tinha 2 úlceras e este homem queria me operar. Ele disse: mano, você está com 2 úlceras que os americanos chamam de kiss ulcers, úlceras beijantes, e você precisa ir para a faca. Eu disse: meu Deus, mas por que eu tenho úlcera? E Deus me disse: porque você é nervoso, é irritado. Mas eu sou crente. Crente também fica irritado, você não é nova criatura. Aí eu assustei. O que é diferente de crente para nova criatura? Porque o diabo também é crente, o diabo crê em Deus. Ainda é melhor crente do que muitos crentes das igrejas, porque ele estremece. E tem crente de igreja que nem estremece diante de Deus. E eu fiquei assustado, mas eu comecei a ver. Meu casamento, a minha esposa está ali. Eu não pregava na igreja sobre amor olhando para ela. Eu pregava de banda. Eu falava de amor, mas os olhos dela não cruzavam com o meu, porque era mentira o que eu falava de amor. Lá dentro da minha casa não existia comunicação e compreensão e entendimento e paciência e paz, não existia. Existia guerra. Ela também é filha de pastor. É neta de pastor. É sobrinha de pastor. Mas ela e eu andávamos a pastar. Não na palavra, mas numa vida egoísta, briguenta, possessiva, implicante, antipática. Felizmente alguém teve misericórdia e me deu de presente um livro chamado A Vida Cristã Normal. Vida Cristã Normal. Quando eu li o livro, eu descobri, se esta é normal, a minha é anormal. Mas bom tratamento é quando começa com um bom diagnóstico. Não é assim, doutor? Você hoje vai pegar a sua aqui, mas você veio aqui para ter trabalho. Bom tratamento só começa bem com um bom diagnóstico. Não é isso? Olha, o outro doutor está ali. Um bom diagnóstico, um bom tratamento. Já estava descoberto, meu cristianismo não é normal. É religioso. Tornei ler o livro de capa a capa. Descobri mais. Que tem um cristianismo normal e que é para todos a quem Deus, na sua graça, quis dar por meio de Jesus Cristo. Foi aí que eu lecionava grego no seminário Instituto Bíblico de Londrina, e o reitor do seminário disse: pastor Glênio, veio um pastor, fulano de tal, pregar aqui na cidade. E eu tinha ouvido falar desse pastor, porque eu tinha tendências socialistas na cabeça. E esse pastor fazia um trabalho social muito interessante, e eu disse: eu vou ouvi-lo. E fui à igreja do aeroporto, igreja missionária do aeroporto, e cheguei lá, vi uma figura estranha, exótica, antipática, feia. Um pastorzinho barrigudo, com uma roupa pega-marreca, uma camisinha volta ao mundo quando ninguém usava mais, e uma gravata estreitinha quando todo mundo usava gravata larga, tocando sanfona. Minha mente estúpida, que julga pela aparência, logo desprezou. Mas como eu tinha sido convidado, vamos assistir. Quando ele arrancou a sanfona e botou do lado, disse: hoje nós vamos tratar de um assunto chamado a morte do velho homem. A morte do velho homem. E quando a palavra de Deus começou a ser desembainhada, a faca começou a cortar,
No meio da mensagem eu já estava rendido, com a Bíblia na mão, com o joelho quase no chão, acompanhando os textos que eu já tinha lido tantas vezes e que nunca tinha feito sentido para mim. Mas de repente uma coisa nova aconteceu. Eu estou crucificado com Cristo. Isto não é uma doutrina de Paulo, isto é uma experiência do coração. E naquele instante, sem arrepiar o cabelo, sem ter nenhum êxtase, a graça da revelação do Espírito chegou ao meu coração, de que a morte de Cristo foi também a minha morte. E naquele instante houve descanso, saí dali, parecia que não tinha acontecido nada. Mas começou uma suficiência a tomar conta do meu coração. Isto foi em 1975, vai fazer agora 20 anos. Minha vida mudou, mas a minha esposa não tinha mudado. Minha esposa continuava a mesma jararaca de sempre. Eu era uma cascavel, agora tinha morrido, ficou a jararaca em casa. Durante muito tempo, ela ficou irritada com a mensagem de que nós precisamos morrer com Cristo. Que não é só Cristo que deveria morrer, porque Cristo não precisava morrer, porque Ele não tinha pecados. Quem precisava morrer era eu e você, herdeiros de uma natureza perversa. E Cristo, na sua cruz, nos atraiu para nos fazer morrer juntamente com Ele e nos dar uma nova vida na ressurreição. Minha esposa ficava irritada, ela encostava no espaldar da cama e ficava conversando, irritada durante horas. Às vezes nós ficávamos até 2 horas da manhã, e ela zangada, batendo o queixo, e falando. Quando chegava naquele ponto que ela estava cansada de falar, porque a mulher fala muito mesmo, e tem outros que quando estão mais zangadas falam mais, ela dizia: eu não entendo isso. Eu digo: você não vai entender nunca, minha filha. Você vai, no dia que Deus lhe der a condição de crer nesta palavra, você vai entrar no descanso. Você não precisa entender, você precisa crer. E no dia que você crer, no dia que você nascer de novo, a coisa vai mudar. Aí ela ficava mais zangada, porque eu dizia que ela não era nascida de novo. Aí ela ficava pulando e ia dormir zangada. Mas se eu dia zangada, melhorava um pouco, porque ela tem bom gênio. Engraçado, ela era justona e de bom gênio. E agora, Deus foi fazendo a obra, foram 10 anos. E em 85, pela graça do Senhor Jesus, pela mesma palavra, ela ganhou a experiência da sua morte com Cristo. Eu não precisei trocar de mulher. Eu ganhei uma mulher nova, quando Deus a fez nova. E o que nós queremos tratar agora, isso tudo foi preâmbulo, para começar a abrir a palavra. O que nós queremos tratar agora é que Deus não põe remendo de pano novo em vestido velho. Que Deus não põe vinho novo em odres velhos. Que Deus não aceita nem judaísmo com a sua estrutura, nem homem velho com as suas manias. Ou Deus faz novas todas as coisas, ou simplesmente este cristianismo não funciona. Alguém me disse outro dia: como é pesado o cristianismo. Eu digo: só se for o seu. Porque o meu é muito leve. O meu Senhor disse: o meu fardo é suave e é leve. O seu cristianismo pode ser muito pesado, porque não é o verídico. Ainda que tenhamos tribulações neste mundo, nós temos garantia da vitória dele. E a vitória dele é a nossa vitória. Aliás, não é nossa, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Primeiro texto que queremos chamar a atenção aqui, Apocalipse 21:5. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus é um Deus de novidade. Eu não vou pegar no Velho Testamento, porque
Hoje nós vamos apenas apanhar a novidade do Novo Testamento. Primeiro ponto, aqui é nós observarmos, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Um pastor me disse: Glênio, isso aí é escatológico, isso aí só vai acontecer no fim. Eu digo: por que ele não escreveu aí que isso só vai acontecer no fim? Por que ele não escreveu: se alguém está em Cristo, será uma nova criatura? Por que botou o verbo no presente? É para confundir a gente? Se os entendidos de Bíblia é só estes que vão entender as coisas, como é que o povo vai ser salvo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora, primeira pergunta para isso: como é que alguém pode estar em Cristo? É chegando lá e dizendo: Cristo, me dá um lugarzinho aqui para eu entrar em ti. Não é da nossa parte. Não somos nós. Olha, por favor, me entendam com os dois ouvidos. Não existe aceitar a Cristo como seu Salvador na Bíblia. Na Bíblia. Não existe. Isto é criação nossa. Jesus Cristo não é produto de mercado. Não é você que aceita Jesus. De fato, foi Jesus que aceitou você para salvar você de você, eu de mim. Porque o meu problema nunca foram os outros, meu problema sempre fui eu. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu nada. Olha aqui, Nicodemos não era ladrão, não era bandido, não era criminoso, não era mau. É tão precioso a gente saber que Jesus falou de novo nascimento tão especificamente a um homem justo, íntegro, probo, religioso e temente a Deus. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele diz: mas como é que pode ser isso? De modo eu tenho que reduzir-me e entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: esse homem não está compreendendo nada. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires, não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. E Jesus disse como é que nasce de novo. Ele disse: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, assim importa que o Filho do Homem, presta atenção que ali não fala Filho de Deus, o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o povo de Israel era mordido pelas serpentes no deserto e ficavam picados por causa de seus sentimentos maus, Deus disse a Moisés: prepara uma serpente e pendure lá numa haste no meio do arraial, e será que todo aquele que olhar para aquela serpente ficará curado. Foi o antibotrópico ou anticrotálico mais terrível que eu já vi. O antiofídico mais poderoso foi este, porque os outros são injetáveis e este aqui era apenas visto. Olhava para a serpente de bronze, ficava curado. E ele agora chama dizendo: como o Filho do Homem. Quem é que tem natureza de serpente? Quem é que é chamada de raça de víbora? Quem é? É o homem, é a raça humana. Hoje de manhã, os que não estavam aqui, os que estavam aqui ouviram quando nós falamos da nossa filhinha que nasceu, a segunda, quando nós fomos lá na Santa Casa da Misericórdia, e olhando a menina do lado do vidro com uma senhora, ela até olhou para mim e disse: mas que anjinho inocente. Eu digo: qual? Seu neto ou minha filha?
Ela, muito bondosa, disse: os dois. Eu digo: não, a de cá é uma cobra cascavel. Ela disse: meu senhor, não fala isso da sua filha. Eu digo: falo porque eu sei de onde ela veio. Ela veio de mim. Ela traz a minha natureza. E essa natureza é uma natureza birrenta, implicante, egoísta, possessiva, braba. Eu gosto de vez em quando de cutucar as cobras na igreja, que elas aparecem logo. Aqueles que ficam magoados, ressentidos, brigando, com ódio no coração, são tudo cobra. Porque filho de Deus não tem essa natureza. Filho de Deus é verme. Quando cutuca fica igual minhocuçu. Só serve mesmo para pescar. Não tem veneno. Essa natureza perversa precisa ser extirpada. E aí ele diz assim: como o Filho do Homem foi levantado, para que todo que nele creia. É que na hora que Jesus Cristo foi levantado naquela cruz, ele disse o quê? Vamos ver quem esteve aqui ontem à noite. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Quando Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz, ele morreu. E quantos morreram? Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo: sabendo isto, sabendo o quê? Que o nosso homem velho foi crucificado juntamente com Cristo. Eu pregando isso uma vez, um pastor chegou para mim depois e disse: o meu homem velho de vez em quando desce da cruz. Eu digo: então ele não foi crucificado com Cristo, porque Cristo não desceu da cruz nenhuma vez. O diabo quis que ele descesse, mas ele não desceu. O diabo incitou a multidão dizendo: desce da cruz. Incitou ao ladrão dizendo: desce da cruz. Incitou os soldados dizendo: desce da cruz. Mas ele estava ali na cruz por ordem de Deus. E ele tinha que ficar até o fim. Quando ele diz: tudo está consumado. O meu homem velho foi crucificado na cruz com Cristo. Como diz a Escritura. Sinta ou não sinta, creia. O que a palavra de Deus diz não é para você discutir. E nem para você sentir. É para você crer. Agora ele diz mais: nascer de novo, só existe novo nascimento depois de morte. Encontrei com uma pessoa que sofreu um acidente, ficou 21 dias na UTI. E ele chegou para mim e disse: pastor Glênio, nasci de novo. Eu digo: nasceu de novo? Pastor, eu nasci de novo. Sofri um acidente. Quando eu disse: eu digo: esse aí não é verdadeiro esse. Mas eu vou escutar a história. Eu nasci de novo, pastor. Tive um acidente. Fiquei 21 dias em coma. E agora estou vivo outra vez. Não foi nasceu de novo, não. Você apenas não morreu. Só existe novo nascimento se houver morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36. Insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. A pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: você crê que Cristo morreu na cruz em seu benefício? Crê? Amém. Mas você crê que Cristo, ao morrer na cruz em seu benefício, lhe levou a morrer juntamente com Ele? Crê? Se você não crê nisso, você ainda não foi salvo. Você continua vivo. E quem está vivo não pode ser nova criatura, porque precisa morrer primeiro. Morrer o quê? O corpo? Não tem nada com o corpo. Morrer a natureza velha, o velho homem. A Bíblia chama velho homem. Está escrito, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Foi ou não foi? Lá no Piauí nós temos um sapo. Ele costuma coachar durante a noite. É o sapo da dúvida. Ele de noite canta assim, coacha assim: foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. A noite toda nessa coisa. Eu chamo isso de crentes não crentes. Uma hora ele diz: meu velho homem foi, aleluia.
Mas sai dali e diz, não foi porque eu estou fazendo isso. Nós não vivemos pelas aparências, nós temos que crer, ficar crendo até conseguir crer. E aí quando a gente crê, descansa. Foi crucificado com Cristo. Eu fiquei com tempo sabendo, mas como é que foi? Mas a Bíblia diz que foi. Lá na Bahia, lá na sua terra, houve um acidente ali perto entre Minas e Bahia, Teófilo Otoni, Teófilo Otoni não, de Minas com a Bahia. Estava lá. Um acidente de ônibus. Morreu gente doente, quebrada. Vieram as ambulâncias, os médicos e foram cuidar das pessoas. O médico botava, como é que chama aquele instrumento? O estetoscópio. Botava aqui no coração. Esse morreu, passa para cá. Olhava esse aqui está vivo. Leva para a ambulância para correr, para levar para o hospital. Esse aqui está vivo, corre para cá. Esse aqui morreu, para cá. Esse aqui morreu. Quando os enfermeiros pegaram no cara aqui para levar para cá, ele que virou assim, eu não morri não. O enfermeiro olhou para ele assim e disse, cala a boca, você quer saber mais que o médico, rapaz? Joga para cá. Dizem que isso é verdade, eu acho que é piada. Mas eu quero dizer para você que quando a Bíblia diz morreu, quando Deus diz morreu, morreu. E onde Deus põe o dedo e põe um ponto final, eu só tenho que dizer assim, obrigado, Senhor. Pela fé eu creio, eu morri. E quando a gente crê, a gente vê. Marta olhou para Jesus e disse, já é de 4 dias e cheira mal. Isto não, Jesus, tirar a pedra é uma vergonha sentir agora o cheiro mal cheiroso do meu irmão. E Jesus olhou para ela e disse, Marta, eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás. É se creres, verás. Você vai descobrir na Bíblia que Jesus nunca creu em quem crê em sinal. Quem crê em milagre, não crê, porque ele apenas constata. Só crê quem crê na palavra de Deus. A mulher que eu admiro muito na Bíblia, tenho muita apreciação por esta mulher, chama-se Maria. Uma jovenzinha, recém-casada, mas não coabitava ainda com o marido, porque estava desposada pelo costume. E chega o anjo do Senhor e diz para ela, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ficou atônita, como atônito ficamos todos nós diante da palavra de Deus. E ela faz uma pergunta que eu também faria, como é que pode ser isso? Se eu não tenho contato com homens, porque para nós as coisas só podem acontecer se são lógicas. E o anjo disse, olha, a sombra do onipotente. Quando essa palavra aqui já diz onipotente, que pode tudo, não é? A sombra do onipotente virá sobre ti. E o ente que será gerado será chamado Filho do Altíssimo. Sabe o que ela disse? Não fez mais pergunta. Não disse mais nada. Ela simplesmente afirmou, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E naquele instante, Maria foi grávida pelos ouvidos. Eu também fiquei grávido pelos ouvidos, ao ouvir a palavra de Deus dizendo, você foi crucificado com Cristo. Diga amém. Não discuto, não estou aqui para dizer mais nada. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você é perfeito? Não. Então você não peca mais? Não. Cristo é minha vida. Quem é mais poderoso? Cristo ou o pecado? Responda-me se tiver coragem. Então, para com essas bobagens de dizer peca ou não peca. Para com essas bobagens de perfeccionismo. E creia no poder de Cristo. O avião voa, mas a força da gravidade quer derrubar o avião. Mas a força da aerodinâmica é maior do que a força da gravidade. E quando a força da aerodinâmica não é maior, o avião cai.
Mas se Cristo é maior, Ele vai nos dar vitória sobre o pecado. Vamos ficar confiando nele. Quantas horas por dia se confia? Confia meio-dia para tarde, da tarde para meio-dia não confia mais. É isso aí que faz essa vida mequetrefe. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Jesus não cria velho, não. Eu gosto muito de Watchman dizendo assim, na Bíblia ele não fala de limpar coração velho, não. Ele diz que dar-vos-ei coração novo. Aquilo que é velho. Eu vou perguntar aqui para uma senhora. Vou perguntar aqui para você. Você já lavou roupa? Você tem uma calça velha do Lucas, que você vai jogar fora. Você lava e passa antes de jogar fora? Por quê? É fazer uma coisa inútil, lavar coração velho. É inútil isso. Ele diz, dar-vos-ei, tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Ele vai tirar e botar novo. Quem primeiro fez transplante no mundo não foi Dr. Barnard, não. Barnard da África, né? Nem Dr. Zerbini do Brasil. Quem primeiro fez transplante no mundo foi Jesus Cristo, que tirou meu coração velho e me deu um coração novo. Que fez isso ali na cruz com uma cirurgia com 3 pregos, morrendo em meu lugar, mas me fazendo morrer com ele. É verdade que ele morreu por mim? É verdade, temos que anunciar isso. Mas é verdade que ele nos incluiu na morte dele? É verdade. E que nós morremos com ele? É verdade. Os crentes velhos antigamente sabiam disso. Hoje em dia, nós não pregamos mais isso, só pregamos um lado da história. Sabe quem inventou isso? Os judeus, que não queriam que ele tivesse essa morte. Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz de jeito nenhum. Nem o diabo, nem os homens queriam que Jesus fosse para a cruz. Queriam matá-lo por faca. Herodes, os menininhos pequenininhos, queriam matar por faca. E depois queriam jogar ele de cima do monte, lá em Nazaré. Jogar para morrer por apedrejamento. Não era nem por apedrejamento, nem por faca. Ele tinha que morrer por cruz. Porque esse é o único meio que um homem não pode se suicidar. Não existe suicídio de cruz. Você nunca ouviu falar que alguém se suicidou numa cruz? Já viu? Imagina um homem na cruz para se suicidar. Ele deita no chão, depois bota a cruz lá, senta, prega o prego, pum, 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 pum. Aí deita, prega do outro lado, pum, 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 e é aqui o lado de cá. E depois, como é que faz para levantar a cruz? A morte de cruz é a única morte que não existe meio de suicídio. Ele tem que ser morto. Eu tenho ouvido gente dizer assim, nós precisamos nos crucificar. Não existe isso na Bíblia. Nós temos que nos crucificar. Isso você não pode. Nós fomos crucificados com Cristo. Bíblia é Bíblia. Nunca enganou ninguém. Naquela cruz, Almir, estava você. Estava eu. Estava o Dalton. Um irmão lá em Brasília encontrou-se com um outro irmão. E ele não conhecia aquele irmão. E aí quando aquele irmão cumprimentou o desconhecido e disse, muito prazer, pastor. Pastor, muito prazer, meu irmão. Aliás, o pastor que disse para o irmão, muito prazer, meu irmão. Ele disse, pastor, eu já lhe conheço. O pastor olhou e disse, quando que você me conhece? Eu nunca o vi. Ele disse, nós já estivemos no mesmo lugar juntos. Nós estivemos numa cruz, juntamente com Cristo. E lá nós morremos para o pecado. Eu já sei de onde eu lhe conheço. Você que morreu na cruz com Cristo. Foi lá dos juntos. Um morreu por todos, logo todos morreram, para criar um novo homem. Não vale a pena ser batista, presbiteriano, católico. O que vale a pena é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Ele faz nova criatura. Eu tive um professor que, descendo a ladeira do seminário, um molequinho barrigudo do Morro do Salgueiro, daqueles bem atrevidos,
Na hora que ele descia a rampa do seminário, do Colégio Batista, ali no Rio, o molequinho correu lá e fechou a porta, o portão na frente do carro dele. Ele brecou o carro e botou a boca pro lado de fora e elogiou a mãe do moleque. Ele era um homem grande, importante, e ia para a igreja. A esposa dele, uma maravilhosa mulher, muito piedosa, virou para ele e disse: bem, mas você não é um pastor? Ele respondeu com aquele sotaque bem carregado, que eu não vou repetir para ninguém descobrir quem é. Ele disse: eu sou nova criatura no púlpito, aqui eu sou uma velha criatura. Eu conheço muito destes, só que lá no céu ele não entra, porque Jesus disse que no reino de Deus só pode entrar quem nascer de novo. E para nascer de novo é preciso morrer a velha criatura. Para com interpretação e vai para a Bíblia. Toma o remédio segundo a receita do médico. Não discuta com o médico. Este sabe mais. Não brinque com a sua salvação eterna, porque um remendo mal feito levou Ayrton Senna para a morte. E um remendo mal feito na nossa pregação pode ser fatal. Eu quero ser igual àquele japonês que começou a gritar na frente do ônibus, fazendo sinal, e lá vem o ônibus em velocidade, e ele gritava: para! E o ônibus vem lá pisado. Quando ele viu que o homem não brecava, ele deitou na frente da estrada, abriu os braços e pôs para trás, e o motorista brecou o ônibus bem em cima, botou a cabeça para o lado de fora e gritou: japonês louco, eu poderia ter passado por cima de você. O japonês levantou e disse: louco você, se não parasse, ponte do rio caiu, e nessa velocidade ia morrer todo mundo. Eu quero gritar hoje à noite com toda a força do meu pulmão, e ainda que não tenha voz: você não crê na sua morte com Cristo, você está perdido eternamente. Não é verdade que Cristo morreu sozinho naquela cruz. Quando Adão pecou, nós pecamos em Adão. E quando Cristo morreu, nós fomos mortos juntamente com Cristo para o pecado, a fim de vivermos para Deus. Isso é que ensina a Bíblia. Hebreus 8, 8 a 13. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança. E eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Se Cristo é minha vida e o cumprimento da lei é Cristo, não preciso mais de uma lei que me proíba, pois a vida de Cristo é a lei do meu coração. Eu escreverei nas suas mentes e nos seus corações. Não precisa dizer não adulterarás para uma nova criatura, porque aquilo que está dito não adulterarás no Velho Testamento vai ser o cumprimento da vida de Cristo no coração desta pessoa. Como é precioso o Velho Testamento ficar encarnado. Como é precioso aquilo que havia na velha aliança se tornar experiência do novo coração.
Nós às vezes queremos ensinar urubu a comer alpiste. Agora me diga como é que vai ser isto. A gente pega o urubu e dá um banho nele de água oxigenada, para ele ficar amarelinho. Depois pega o urubu e bota na gaiola e diz para ele: canta, urubu, canta, canarinho, canta. E ele começa a cantar: guf, guf, guf. Eu ponho um alpiste aqui e ele não tem prazer. É o que a gente faz com essa gente que não é regenerada e bota na igreja. Ele fica ali na igreja, no muque. A vontade dele é sair e viver a sua vida do jeito que ele quer. Vá, meu filho, vá. Quando a cruz funciona e extirpa a velha vida, agora a vida de Cristo se torna mansa e humilde de coração. O Pedro que queria cortar a orelha do soldado, depois da ressurreição de Cristo, estava sendo colocado para ser cortado. Ele agora se tornou outro. A nova criatura são os únicos capazes de viver no novo céu, na nova Jerusalém. Lá não entra coisa imunda e suja. Somente aqueles que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro, que foram crucificados com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.